A Polícia Federal enviou um relatório tendencioso ao Supremo Tribunal Federal e pediu autorização para indiciar Bolsonaro. O relatório é uma verdadeira carta contra a liberdade de expressão e um possível ataque à democracia do país. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar que a liberdade de expressão não pode ser ceifada, ainda mais por argumentos genéricos. A Polícia Federal enviou um relatório tendencioso ao Supremo Tribunal Federal e pediu autorização para indiciar Bolsonaro e o ajudante de ordens, Tenente Mauro Cid. Neste relatório, a delegada Lorena Lima Nascimento afirmou que a declaração do presidente durante a sua live promoveu total desinformação e potencialmente capaz de produzir um alarme. Segundo ela, as falas do presidente Bolsonaro enquadram-se, na prática, em tese, dos crimes de epidemia, de infração de medidas sanitárias, preventivas e de incitação ao crime. Eu já publiquei 3 vídeos sobre o assunto. E é incrível que ainda há pessoas que avancem com ataques persecutórios baseando-se em uma mera replicação de informação. No dia 21 de outubro de 2021, durante live, Bolsonaro leu uma matéria que foi publicada por vários meios de comunicação, incluindo a Exame. A reportagem da revista Exame trazia o título: "Algumas vacinas contra a Covid-19 podem aumentar o risco de HIV". Após a polêmica, o subtítulo foi alterado e o título recebeu 3 versões. Outros jornais também divulgaram um título errático, como a Forbes, e o mesmo título foi replicado em diversas plataformas de notícia, incluindo a agência de notícias da AIDS. Os jornais gozam de certa credibilidade e, como fonte de informação, estes deveriam ser responsabilizados por suas condutas. Porém, é claro, se isso fosse realmente feito, o condutor do processo receberia o carimbo de fascista. O ser humano não é um robô, e ninguém neste mundo é capaz de passar uma informação sem errar um ponto, vírgula, verbo, advérbio ou até mesmo um contexto de um assunto complexo. E neste caso, Bolsonaro apenas leu o título da matéria e afirmou: "Nem vou comentar". No relatório, foi assustador ver que a polícia está fazendo uma análise científica aos modelos do ministro Barroso para promover uma narrativa de criminalidade. Em resposta à coordenação de inquérito, a Advocacia Geral da União reforçou que não há tipificação de crime de fake news. Sendo assim, se o legislador não atribuiu relevância criminal a determinada conduta, não há interesse de agir investigativo e persecutório do Estado, por absoluta impossibilidade de instrumentalização futura de ação criminal, sendo possível, pelo contrário, se identificar constrangimento ilegal por excesso investigativo. O inquérito foi aberto a partir de uma representação do senador Omar Aziz, o presidente da CPI da Covid. Por isso, a AGU afirmou que o objetivo é criminalizar a liberdade de opinião. Em análise dos fatos versados na peça aviada pelos então integrantes da extinta CPI da pandemia, constata-se que, de maneira equivocada e sem lastro de juridicidade, pretende-se criminalizar a liberdade de opinião. A AGU também trouxe as próprias palavras do ministro Gilmar Mendes. A liberdade de expressão é um dos mais relevantes e preciosos direitos fundamentais, correspondendo a uma das mais antigas reivindicações dos homens de todos os tempos. Outro tema trazido no relatório foi a fala do presidente sobre máscaras. Dentro do contexto, Bolsonaro afirmou que o uso incorreto da máscara pode promover doenças e que muitas pessoas morreram na gripe espanhola por isso. Ninguém precisaria trazer uma pesquisa recente ou um especialista de jornal para falar sobre esse tema, já que temos décadas de pesquisas sobre o assunto. Mas o mais incrível é que, mesmo assim, todos erraram no assunto máscara. É um fato que o uso incorreto de máscara pode trazer complicações maiores do que a doença que está pretendendo combater.
Inclusive, durante a pandemia, o especialista ouvido pela Globo recomendava a troca de 2 em 2 horas, algo impraticável para a maioria da população brasileira por questão de renda. A verdade é que esse foi um debate confuso dentro da própria OMS. Por isso que a organização só foi recomendar o uso em junho de 2020, após o fim da primeira onda na maioria dos países. Até então, a OMS não sabia se a orientação a nível mundial iria trazer benefícios ou malefícios. As máscaras eficientes custavam caras e deviam ser descartadas com frequência. Isso poderia causar a volta delas no mercado. Já as máscaras de pano eram pouco eficientes na proteção, e havia o dilema de como a população mundial iria proceder na manutenção das mesmas. E pasmem, mesmo com décadas de estudos, a OMS precisou de um novo estudo para concluir o que todo bom e velho médico sabe. Como sou da área, em março de 2020, no início da pandemia no Brasil, eu expliquei a importância da máscara de pano. Apesar da máscara de pano ter pouca eficiência na proteção, sua principal função nunca foi proteger a pessoa da contaminação, mas sim da carga viral. A carga viral é o que definiu a vida e a morte durante a pandemia. Isso não foi informado pelos grandes meios de comunicação e houve total incompetência dos órgãos internacionais na transmissão desta importante informação. Devido a essa incompetência, principalmente do setor progressista, que transformou a máscara em instrumento de virtude, a sociedade bateu cabeça no debate sobre o uso da máscara. Por causa dessa virtude da máscara, algumas pessoas chegaram a usar máscaras de crochê. Na fala do presidente, ele apenas reforçou um fato: o mau uso de máscara pode trazer doenças. E não é preciso de novas pesquisas para confirmar isso. Como eu já falei, há décadas de pesquisa. O caso me pareceu o debate do ovo, que no final da década de 70 já possuía evidências que não aumentava o colesterol. O vilão era um produto com 0 colesterol, o óleo vegetal. Mas mesmo assim, de tempos em tempos, tem um profissional que fala essa besteira. E outros que argumentam precisar de mais estudos. A Procuradoria-Geral da República já havia pedido o arquivamento, mas Alexandre de Moraes afirmou que é preciso haver supervisão judicial sobre o andamento do caso. E no caso, parece que o supervisor é ele. Alexandre de Moraes atendeu a pedido da Polícia Federal e prorrogou por mais 60 dias o inquérito. Essa atuação da Polícia Federal junto ao ministro Alexandre de Moraes é um alerta vermelho que pode tipificar um crime contra a liberdade de expressão. Bom, se você gostou desse vídeo, não se esqueça, você financia o trabalho do Verdade Política, então curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações e vamos continuar na luta em prol da verdade.